Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Chá, Café e Cerveja. Eu me chamo Luciana Souza e hoje nós vamos falar da imigração, os desafios emocionais do processo imigratório. E para isso nós temos como convidado hoje o Anderson Câncio, que é psicólogo e mestre em antropologia. Bem-vindo, Anderson. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra você receber o convite da Sublime, que é um lugar que eu tanto admiro, né? Que tem um carinho especial pelas pessoas que fazem a Sublime. Sim. Anderson, é muito fácil a gente falar, quando as pessoas vão imigrar, ficam muito preocupadas com a parte financeira, do trabalho, né? Geralmente só a parte profissional, estrutural, né? Mas quais são os principais desafios emocionais que tu observa com os teus pacientes? Primeiro assim, Lu, que quando você falou, né, que as pessoas ficam preocupadas com o aspecto financeiro e tudo, a gente não tem como dividir o aspecto financeiro do aspecto emocional, né? Porque quem imigra tá tudo junto ali, né? Todas as expectativas, todos os sonhos, os medos também são envoltos nessa questão do financeiro, né, da documentação. Então, assim, falar dos desafios emocionais é falar sobre tudo isso, né? É contextualizar a pessoa, né? E assim, é muito importante porque muito se fala da documentação, do financeiro, mas pouco ainda se fala sobre a preparação emocional, a preparação psicológica para imigrar, né? Imigrar é diferente também de expatriar, né? Isso aí eu não conhecia não, agora tu pode explicar pra gente, né? As pessoas às vezes usam o termo imigrar para tudo, né? Sim. Mas é diferente. Imigrar é quando a pessoa decide sair do seu país em busca de melhores oportunidades de vida, né? Por decisão pessoal ou não. Quando, por exemplo, seu país está passando por uma situação de guerra e tudo, e que você, para manter sua segurança, você precisa migrar, né? Até para garantir seu bem-estar e da sua família. O imigrante, ele vai com a pretensão de se estabelecer, de mudar mesmo de nação, né? Sendo uma escolha ou não. Mas ele vai com essa pretensão e precisa de muita resiliência e adaptação para lidar com tudo. O expatriado, geralmente, ele tem uma certa vantagem, porque o expatriado, ele vai para um fim específico e ele vai para uma escolha pessoal. É quando, por exemplo, você faz um intercâmbio na universidade, é quando você recebe uma oferta de trabalho em outro país e você vai. Então, assim, de alguma forma, o expatriado vai com uma certa vantagem, porque tem ou a universidade, ou a firma, a empresa que está contratando, né? Então, ele tem um certo suporte que é oferecido, né? Tu já mora aqui em Portugal, né? Moro em Portugal Moro em Portugal há quase 3 anos. Então, tu tem a experiência como psicólogo, especialista em antropologia, né? Mestre em antropologia. E tu já atende esse público, né? Os imigrantes brasileiros. Como é que funciona essa psicologia intercultural? Pronto. É tão bacana falar sobre psicologia intercultural porque, assim, eu não tive disciplinas de psicologia intercultural na universidade. E não existe cursos mais voltados para a psicologia intercultural que eu conheça no Brasil, né? Existem algumas profissionais que imigraram também, que estão desenvolvendo alguns... Mas, assim, no geral, o Brasil é muito fechado em si, né? Vamos ser realistas, assim. Poucas pessoas falam outro idioma e nós temos uma cultura muito fechada em nós mesmos, por sermos um país enorme, né? E com uma diversidade cultural muito grande. Mas a psicologia intercultural é uma psicologia sensível a todos os fenômenos humanos, digamos assim, né? A raça e etnia, né? As diferenças de classe social, as questões de gênero, né? Porque uma coisa é você imigrar sendo um homem solteiro que vem com trabalho específico. Outra coisa é você imigrar sendo uma mulher,
né, com filhos. Outra coisa é você imigrar sendo um casal de brasileiros. Outra coisa é você imigrar casado com um cidadão do país para onde você vai. Então, assim, eu costumo dizer que atendimento online é diferente do atendimento intercultural, né? Porque, assim, e às vezes os psicólogos dizem assim, né? Eu vejo muito psicólogo que não trabalha com psicologia intercultural abrindo o campo para brasileiros no exterior, né? E aí dizem assim, não, mas brasileiro é brasileiro em todo canto, né? Brasileiro é brasileiro. Mas todo canto não é o Brasil. E o brasileiro não é recebido em todo canto como é no Brasil. Então, assim, a imigração, o processo de sair do nosso país, ele passa por uma camada cultural muito grande, cheia de adversidades, né? Você precisa ter uma capacidade adaptativa muito grande quando você sai do seu país, né? E aí você precisa... Um profissional que trabalha com a psicologia intercultural, geralmente os profissionais fazem uma formação extra adicional no campo da antropologia, porque dentro da psicologia clínica nós não temos tantas disciplinas voltadas para classe, raça, gênero, questões culturais. A verdade é que a gente tem uma psicologia muito voltada para os aspectos psicológicos, mentais, mas essa camada cultural e da diversidade humana, ela é muito importante. E entre esses desafios emocionais, que são muitos, né, dos brasileiros que estão imigrando, o que tu observa mais? O maior desafio, assim, relacionado à ansiedade, né? O sentimento de solidão. Uhum. Então, Lu, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela nos dá alguma diretriz, né? Quando ela fala na alfabetização mental. E é uma coisa... É icônico, é engraçado isso, porque nós não fomos alfabetizados emocionalmente, psicologicamente, né? Muito do que a gente vê são pessoas que não sabem lidar ou gerir suas próprias emoções, né? Mas quando a gente vai trabalhar com o processo migratório, a gente se baseia muito nesse parâmetro que a OMS coloca, que são estágios, entendeu? Primeiro, nós temos como parâmetro isso, né? O primeiro nível das pessoas que imigram, né, são pessoas que a OMS coloca assim, que não tem angústia, né, que estão bem, estão muito bem planejados. Eu acho assim meio difícil ter pessoas que não experimentam nenhum tipo de angústia, mas na OMS coloca. Depois nós temos uma camada de pessoas que tem estresse, né? Porque é estressante mesmo você emigrar. Você tem que ver onde você vai morar, se recolocar profissionalmente, né? Tem uma série de coisas que estressam mesmo. Depois a gente vê pessoas já com alguma questão de adoecimento mental. E aí entram as pessoas que já estão tendo problema com sono, né, com insônia, estão tendo episódios de ansiedade. Então esse estresse já passou um nível, né, já subiu um pouco. E nós temos um quarto grupo, que são pessoas que têm condições, né, de psicodiagnóstico já. O que é muito interessante, Lu, é que existe na literatura, existe a síndrome de Ulisses. Ulisses, eu gosto muito de mitologia, porque a mitologia muitas vezes explica muito melhor a alma humana do que a própria ciência, né? A síndrome de Ulisses é um fenômeno que foi observado com imigrantes. É uma síndrome que acontece com um imigrante que está passando por um estresse muito grande. Então ele é diagnosticado com essa síndrome, e Ulisses é esse personagem da Odisseia, né? O que eu acho bacana é isso. Ulisses foi aquele personagem que foi muito criativo para ganhar a guerra, né? Ele que fez o cavalo de Troia, então ele teve toda a engenhosidade e ele passa pela Odisseia para retornar para casa, né? Então assim, é muito legal fazer essa associação e perceber como o imigrante é uma espécie de Ulisses, né? Sim. Porque assim, ele também está passando por várias jornadas que precisam ser superadas,
né? Cada uma com seus desafios. E ele precisa também contar muito com a criatividade, com a adaptabilidade, com a questão da inteligência emocional, né? Então, assim, e fora os lutos que o imigrante vivencia, né? Entra a adaptação cultural, né, que é um dos desafios que o imigrante enfrenta, que pode prejudicar também a saúde mental, né? Quais os principais tipos de barreiras culturais que tu observa nos pacientes que tu atende? Então, as pessoas, às vezes quando a gente fala da importância da cultura, as pessoas acham que a cultura é um algo exterior à pessoa, né? Sim. Mas eu não sei se as pessoas têm a consciência de que a cultura que nós estamos vivendo, imersos, a nossa cultura de origem, vai impactar até na nossa identidade. Porque é muito comum brasileiros que vão para o exterior experimentarem momentos de crise de identidade, de não se reconhecerem. E isso é importante que a gente fale, porque é da adaptação cultural, né? Por quê? Porque a nossa cultura, os nossos gostos musicais, né? A nossa visão de mundo, como é que a gente vê o mundo, como é que a gente se percebe, né? Brasileiro é o cara que não desiste nunca, né? Não. Isso. Então, tudo isso é colocado em xeque, né? Fora os vários lutos que o imigrante passa, né? Primeiro porque o imigrante sai do seu seio familiar, se desloca das relações que ele estabelece com os amigos e familiares. Então, assim, tem a perda, né? Embora a gente consiga manter o contato, né? Ainda ter outras estratégias para lidar, a gente tem uma perda por conta do fuso, por conta de uma série de fatores de distanciamento geográfico, né? Existe também uma das grandes dificuldades que as pessoas enfrentam é a perda do status social. Porque no Brasil, você tem uma caminhada. Você chegou a algum ponto, teve alguns passos, seja no seu processo profissional, né? Você geralmente já tem sua casa, você já tem algumas conquistas. Quando você imigra, você retrocede muito. Tem que começar tudo novamente. E tem que começar tudo novamente. E muitas vezes você não consegue se recolocar na mesma função, né? Então, assim, é um desmoronamento da forma como você vê o mundo, da forma como você se percebe. Porque muitas vezes você tem que se reinventar, não é? Acho que a imigração, ela serve como um grande catalisador, né? Para impulsionar assim, esse crescimento também profissional. Não só o pessoal, mas o profissional. Sim, sim. Eu costumo dizer que, assim, a imigração, ela ou te destrói, te quebra ao ponto de tu voltar para o teu país extremamente frustrado. E por isso que eu acho que a gente tem que falar mais sobre saúde de imigrante, saúde mental. A gente tem mais de 4,5 milhões de brasileiros que moram no exterior. A gente costuma dizer que aonde você vai achar um brasileiro. E às vezes a gente tem uma noção que tem mais imigrante no Brasil do que brasileiro fora, mas não é. Né? No Brasil nós temos uma média de 1,5 milhão de imigrantes juntando de várias outras nações, japoneses e várias outras nações, né? Porque durante um período na nossa colonização houve um processo migratório muito grande para o Brasil, né? Por exemplo, o pai do meu companheiro foi nesse processo migratório. Hoje existe um processo de saída muito grande do Brasil, por uma série de questões, né? Políticas e enfim. E a saudade da família e amigos? Assim, eu tô há 6 meses em Portugal e para mim essa é a parte mais difícil, né? Eu tenho muitos exemplos de pessoas que foram para outros países e por conta de se sentirem, muitas vezes, isolados, sofrerem preconceito, xenofobia, né? Entram num processo de colocar o que vale a pena mesmo na minha vida, e muitos voltam. E a gente precisa saber que o imigrante, muitas vezes, ele faz um grande esforço. Às vezes ele se desfaz de muita coisa. Às vezes vende tudo para poder dar essa chance para si, né? Quando o imigrante vem para um outro país,
e ele consegue se adaptar, né, se integrar na cultura. Eu gosto desse termo, de se integrar, porque não é assim, eu aprender a outra cultura e esquecer a minha. Sim. É um processo de integração. Isso é muito exitoso na vida dele, traz um crescimento pessoal muito grande, porque às vezes ele domina um novo idioma, que é uma coisa importantíssima para a gente se comunicar, né? Mesmo em Portugal, as diferenças linguísticas são enormes. Tem gente que chega em Portugal e não entende português de Portugal. Eu não entendo. É. Até hoje. Eu prefiro... Aqui, culturalmente, os portugueses aprendem inglês como os brasileiros aprendem na escola, né? Só que aqui eles realmente aprendem de fato, né? A maioria fala. E eu me sinto mais confortável falando inglês do que o português de Portugal, que eu não entendo. Porque o português de Portugal, gente, é muito diferente do português brasileiro. Isso, né? Isso. Mas só o fato de, por exemplo, você... Mesmo em Portugal, a minha necessidade de aprender outro idioma, como inglês, é muito maior do que no Brasil. E me coloca numa posição de precisar aprender. E isso nos traz crescimento, né? Sim. Também de você lidar com as diferenças e perceber que muita coisa ali é cultural, né? E há um crescimento muito grande como pessoa quando você imigra e como você vai lidando com essas adversidades e vai superando-as, né? Porque tira a gente da zona de conforto, né? Literalmente. Isso. Então você tem que estar ali lidando com tudo totalmente fora da zona de conforto. Isso. Mas como você falou, né, da questão da saudade. A saudade, ela é o primeiro luto do imigrante, né? É se desconectar dessas conexões, né? Eu tive um cliente porque o processo migratório ele se dá em etapas. Por exemplo, quando você começa uma psicoterapia com um imigrante que ele está se planejando para fazer o processo migratório, tem uma série de questões comuns ali. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela começou a psicoterapia quando ela estava se planejando para migrar aqui para Portugal, porque ela era insuportável, ela tinha sonhos. Porque os avós, que ela era muito apegada aos avós, os avós estavam já no final da vida. Então ela disse, como eu vou para Portugal e eu vou perder a despedida dos meus avós? Então ela tinha pesadelos, assim, em momentos que os avós partiam e ela não estava aqui. Ela perderia esse momento tão emblemático, significativo para ela. Então, para ela lidar com essas questões que ela ia perder, né, o nascimento do sobrinho dela, que era filho do irmão dela. Então, são coisas que o imigrante acaba abrindo mão de vivenciar no seio familiar e tudo. E você precisa lidar com isso, né? É diferente quando você já imigra, porque quando começa a terapia, quando você chegou no país, são também outras questões, né? A busca pelo trabalho, pela moradia, são as primeiras questões que se impõem para o imigrante. Quando você está numa imigração, né, a um período médio, também já são outras questões. Então, cada etapa é uma questão. Mas vínculo é importantíssimo para o processo migratório. Porque se você se sentir isolado, você não consegue criar novos vínculos, você tem uma grande chance de adoecer e você precisa dessa rede de apoio. Então, assim, é essencial que você mantenha contato com as pessoas que fazem parte do teu átomo social, né? E é importante também que você desenvolva novos vínculos. Porque meio que é a nossa família. Quando a gente muda para um país, a gente precisa criar uma nova família, um novo átomo social para a gente se sentir estável, para a gente ter suporte, para a gente conversar, para a gente ter referências, indicações, né? E a gente acaba sofrendo também aquela pressão do tem que dar certo, né? Eu fui para outro país, as pessoas criam essa expectativa, tá morando na Europa, vai dar muito certo. Qual o conselho que tu dá para os imigrantes que estão vivendo sobre essa pressão? Primeiro, que eu acho assim, o processo psicoterapêutico, ele é um processo de desconstrução muito grande, né? Então, assim, quando chegam clientes com essa questão dos familiares, né, eu questiono muito ele para a gente desconstruir esse conceito, né? Porque, assim, o que é dar certo? O que significa dar certo? Porque, assim, dar certo é ter dinheiro.
ter estabilidade? Dar certo é viver aquilo que eu me propus a viver, sendo mochileiro, ou sendo, né? Então, assim, por que eu tenho essa necessidade de demonstrar para os outros que eu preciso dar certo? Que necessidade é essa que eu tenho? Então, são muitas questões que são colocadas no processo de psicoterapia para a pessoa que está em processo de migração e criando os seus significados, aquilo que faz, o que é dar certo para você. Eu acho que essa é a grande questão, né? Porque, no geral, as pessoas que nos amam vão ficar felizes se perceberem que a gente está bem, né? Quando eu decidi migrar, minha mãe só dava exemplos negativos do processo migratório. Nossa. Ela dizia assim, ó: ah, você vai migrar, mas fulano de tal vendeu tudo, chegou lá, não gostou, tudo voltou sem nada. E aí ela dava outro exemplo negativo. E eu, como psicólogo, né, me incomodava aquilo, porque naquele momento eu estava precisando de apoio, né, de alguém que dizia assim, vai dar certo se isso é importante para você, porque o que a gente quer é isso, né? Olha, se é importante para você, isso é uma coisa que a minha irmã adotiva falou para mim, que foi o melhor conselho que eu recebi. Ela disse assim: você acha que vai dar certo? Você acha que é importante para você? Então vá, né? E foi muito bom isso. Mas eu entendi a minha mãe. Porque, assim, era cuidado. Ela tinha medo de eu me quebrar no processo. Sim. E ela tentava me conscientizar. E é isso que acontece muitas vezes, né? Nossos familiares ficam dando exemplos, porque a mãe não quer que o filho vá para longe, né? Tem uma questão de apego também. Ninho vazio, síndrome do ninho vazio. Isso mesmo. Então, assim, depois que eu tive uma conversa com minha mãe, eu digo assim: mãe, o que é importante para a senhora? O que é que lhe faz feliz? E ela disse as coisas dela, né? O que é que fazia ela feliz? Eu digo assim: pois o que me faz feliz agora nesse momento, eu preciso viver isso. E eu preciso agora que a senhora me apoie. Porque às vezes a gente não fala isso. A gente tem uma dificuldade de usar a comunicação ao nosso favor, de dizer para as pessoas o que é que a gente está precisando, o que é que a gente não está precisando. E isso é uma coisa muito importante a ser desenvolvida, né? Sim. Essa comunicação, você explicar e dizer o que é que você está precisando, para a sua rede de apoio entender o que é que você está vivendo, o que é que você precisa. Eu acho que é porque a gente está o tempo todo tentando alcançar a expectativa do outro, né? Que na verdade não é a nossa, é a do outro, é o que é que o outro vai pensar de mim. Quando a gente vem para outro país, essa pressão aumenta, né? Porque você tem que mostrar que você foi para fora e teve sucesso. Uhum. E às vezes as pessoas acham que só o fato de você ter ido para fora, necessariamente você deu certo. Porque quando você posta uma foto, né, num canto... quando você coloca uma foto num canto turístico, as pessoas já dizem assim: nossa, porque nós temos uma cultura lá no Brasil de muito status social. Nós temos uma cultura do ter para ser. Uhum. Que isso a gente desconstrói. Dependendo da cultura do país onde você vai, você desconstrói essa visão de mundo que é muito forte no Brasil, né? Sim. Essa cultura da ostentação, porque assim, o que eu sinto em Portugal, isso é uma experiência, uma sensação minha, né? Uhum. Aqui todo mundo tem o seu trabalho e independente de você ter um Porsche ou todo mundo respeita a sua vida, né? E você tem, assim, não tem essa questão de fulano deu certo porque ele tá com carro, com apartamento. Sim. Essa noção do dar certo também muda quando você muda de cultura, né? Porque a cultura, por exemplo, no Brasil é normal se trabalhar muito. Eu lembro que uma das coisas mais impactantes para mim quando cheguei aqui foi que eu fui no mercado e tinha uma fila enorme e a caixa do mercado tava falando com a senhorinha: ô menina, não sei o que, né? E eu digo assim: gente, vamos rápido, né? E aí ela disse assim: não, aqui é assim, funciona assim, fecha as coisas no horário do almoço, mas a gente tá acostumado com essa coisa que não fecha nunca. E a gente começa a pensar: nossa, mas o que é que tá certo, o que é que tá errado? Será que é certo essa hiperprodutividade, né? Porque aqui o que eu sinto é que a visão que eu tenho é que eles querem trabalhar o suficiente para viver, mas eles
querem tempo com família, eles querem ter tempo de descanso, sabe? Então, muito da forma como a gente via o mundo muda quando a gente imigra. No Brasil, muitas vezes, para a gente ter mais qualidade de vida, a gente tem que trabalhar mais, se desdobrar, montar uma empresa, empreender. E em países desenvolvidos, se você tem um trabalho, você consegue ter uma vida digna. Exatamente. Eu acredito que aqui você com pouco consegue ter uma vida tranquila e confortável. No Brasil não, você precisa de muito, você precisa ganhar muito para ter o mínimo, né? É a principal diferença que eu vejo, né? Falando de parte financeira. Né? A gente não precisa ter muito dinheiro para ter o mínimo de conforto. Sim, é a questão que eu digo assim do poder de compra. Sim, né? O poder de compra. Quando eu vinha para cá também, e eu dizia que estava querendo migrar e tudo, um tio meu, que é bem assim ligado ao dinheiro, né? E ele falou assim, vem cá, mas esse negócio, será que compensa mesmo? Aí eu digo assim, como assim? Em relação ao quê? Em relação ao dinheiro, cara, compensa. Aí ele diz assim, vamos ver aqui. Vamos ver uma geladeira, ó, a coisa do brasileiro, né? Vamos ver uma geladeira, quanto custa a geladeira. Ó, essa geladeira tal aqui no Brasil custa tanto. E lá em Portugal, vamos ver, aí, viu, né? Ah, mas fazendo a conversão dá mais ou menos o mesmo. Não se converte. Não é isso? Mas por quê? O que que acontece? No Brasil, você não compra uma geladeira com um salário. Não. Você precisa parcelar em várias vezes, porque o poder de compra é diferente, né? Então, assim, aqui você consegue, com o salário, você paga suas coisas, tudo, dá para tirar ali o valor e você consegue comprar a geladeira, né? Então, são coisas diferentes, né? Por exemplo, quando a gente viaja aqui fora, assim, na Europa e tudo, as pessoas acham que a gente tá rico, né? Ai, tá ostentando, tá indo para outro país. Mas é porque no Brasil, viajar é para uma classe social específica. É que até os preços das passagens aéreas são irreais, né? Muitas vezes viajar de um país a outro dentro da Europa é muito mais econômico do que viajar, por exemplo, Fortaleza, São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro. Muito mais. E são parâmetros que mudam, né? São coisas diferentes. E a expectativa versus realidade, né? O que é que tu observa mais nos pacientes? Eu vejo que, assim, tem muitas pessoas que se empolgam para migrar. E eu acho importante que as pessoas vejam conteúdos de pessoas que incentivam a imigração, mas de pessoas que também trazem o lado negativo, porque existe uma romantização e uma idealização muito grande do que é emigrar, né? Que é o que está lá nas fotos e tudo, né? Por exemplo, quando eu vim para Portugal também, um grande amigo meu, né, que inclusive ele está aqui, ele sempre falava comigo, dizia assim, aí, tá gostando daí? Tá sendo bom, né? Eu digo, cara, eu tô, mas assim, eu sou psicólogo, eu trabalho online, eu nunca precisei buscar trabalho, né, aqui, então assim, eu tenho privilégios, né, dependendo da tua capacidade linguística, da tua capacidade técnica, dependendo do serviço que tu vai prestar, você se recoloca ou consegue até ser autônomo, né, mas isso vai de pessoa para pessoa. E aí ele disse, pois eu vou também, tudo. Eu digo, cara, mas essa é minha experiência aqui, né? E aí ele veio, eu ajudei, ele pediu ajuda, eu ajudei. Quando ele chegou aqui foi aterrorizante para ele. Nossa. Ele disse assim, Anderson, eles me tratam super mal, eu não entendo nada do que eles falam. Eu me sinto muito discriminado no trabalho, eu me sinto rechaçado mesmo, eu acho eles grosseiros, sabe? Então, assim, e aí eu disse pra ele, cara, foi o que eu disse pra você, eu posso te dar a minha perspectiva, mas a perspectiva é única pra cada um. E aí, por isso que eu digo que a psicologia intercultural é muito rica nesse sentido, porque, assim, qual é a sua classe social? Quanto você tem pra emigrar? Como foi o seu planejamento, né? Você consegue chegar ao ponto de se estabelecer e ter um período para se adaptar sem necessariamente precisar do mercado do país? Você se planejou?
Quais são suas capacidades técnicas de trabalho, né? Você consegue ser autônomo ou não? Então tem todas essas questões. Eu acho que o preparo emocional tem que ser pré-imigração, né? A gente ouve muito falar de xenofobia, né? Esses preconceitos. Eu não tive essa experiência, graças a Deus, nunca nem vi, mas é comum, os teus pacientes relatam muito. É comum, Lu. E eu acho que também, assim, vamos ser sinceros, você também é privilegiado. Porque, assim, você também é autônoma. Sim. Não é? Sim. Você é autônoma, trabalha de casa, né, e tudo. Mas, assim, a realidade é que quando você vai para o mercado de trabalho, há, sim, muito preconceito com o imigrante, né? Isso é inegável, né? E outra coisa também, embora a polícia funcione, por exemplo, aqui em Portugal eu tenho uma sensação de segurança muito maior do que no Brasil. Mas o imigrante, ele se sente inseguro de outra forma. O imigrante se sente inseguro porque ele sente que não está no seu país e que nós temos que acatar e aceitar muitas coisas simplesmente pelo fato de nós não estarmos no nosso país. Há um certo temor do imigrante de ser destratado no país. Quando você chega no país, toda a questão de legalidade, de busca pela cidadania, de tirar os documentos, é uma escalada mesmo. É uma escalada que você precisa ter uma humildade cultural muito grande. Né? Mas humildade cultural é diferente de você aceitar tudo a qualquer custo. Né? Você ser humilde culturalmente é você se colocar numa posição de aprendizado. Mas é muito importante também que os imigrantes, né, as pessoas que estão no processo migratório se imponham. Né? É importante que saibam a quem recorrer, quando é o momento de ir no consulado, quais são os órgãos que dão uma certa assistência para o imigrante, né? Por exemplo, aqui em Portugal tem um livro de reclamações. E aí, se você chega num canto e você é destratado, você se sente mal com alguma coisa, você pode pedir o livro de reclamação. É a ouvidoria. A ouvidoria tem em todo canto. E você pode. E muitos imigrantes não sabem. Mas é importante ter esses detalhes para você não ficar aceitando tudo de todo jeito, né? Respeitar a cultura do país é praxis, mas também ser discriminado não pode haver, né? E é importante que você tenha um acompanhamento. Muitas vezes o psicólogo é que vai fazer esse trabalho. Muitas vezes meus clientes passam por situações, não sabem como proceder, e na psicoterapia a gente junto vai pesquisando, vendo como é que ele pode lidar com isso, buscando assistência, né? Porque assim, mas tem a polícia. Tá, mas como é que tá esse imigrante? Ele tá legal? Né? Será que esse imigrante se sente confortável de chamar a polícia? Ou mesmo legal, será que ele sente que se a situação for com o nativo do país, né? Será que ele não sente que vai ter discriminação na própria polícia pelo fato dele ser imigrante? Entendi. Então tem tudo isso envolvido. Você sabe quais são os países que têm mais imigrantes brasileiros? Não. Os Estados Unidos é o primeiro, que tem mais de 1,5 milhão de brasileiros, até os últimos censos que eu vi. Depois Portugal, que tem 200 e algumas coisas, 200 e tralala mil. E depois vem outros países aqui da União Europeia, né? Itália, Reino Unido, que não faz parte mais da União, Espanha. Irlanda. Antes desses países tem Japão. Japão é o terceiro. Sério? E o último, assim, mais significativo é a Suíça. Mas, assim, geralmente os brasileiros buscam esses países. Quando eu estive lá, né, eu também vi muito brasileiro, principalmente ali na Califórnia. Sim. Orlando tem muito ali na Flórida, né? E muitos passam pela dificuldade do visto, passam por situações de coiote, de situações de botar a própria vida e a vida dos filhos. Ainda há pouco tempo eu estava vendo um podcast de uma brasileira compartilhando a experiência dela e ela disse assim, eu não faria novamente. Assim, porque eu senti que eu botei a vida da minha filha em risco. Quando eu decidi, né? E, assim, a gente não incentiva as pessoas migrarem ilegalmente, né? Mas a gente sabe que é uma realidade. Acontece. Né? E por fim, né? Quando
nada dá certo, não superei a solidão, o luto, né? Para voltar. E é um outro choque, né? É um outro choque cultural. Porque, assim, quando você migra para um país mais desenvolvido que o Brasil, né? Sim. Digamos assim, questão dos imigrantes brasileiros, né? Que é comum, que a gente diz assim, aqui é ruim, mas é bom, né? Eu quero voltar para o Brasil, mas quando eu penso algumas coisas, eu não quero, né? Sim. Tem essa questão. E quando nós migramos para um país mais desenvolvido, a gente começa a ter acesso a algumas outras coisas que no Brasil nós não tínhamos, né? Uma série de benefícios e de condições sociais que a realidade do Brasil não consegue oferecer. Quando nós não nos adaptamos e voltamos, né? Você tem que ver como é que você volta para esse país. Você volta com a sensação amarga de que não consegui, o país não foi bom para mim, eu não fui bom o suficiente, e eu tô indo por uma fuga de sentir que eu não consegui. Isso gera uma expectativa, isso mobiliza muito a pessoa psicologicamente, porque a pessoa volta se sentindo com uma sensação derrotista, né? Agora, quando é uma questão de cumprir os objetivos que eu queria, que realmente, né, tive algumas conquistas, vivi isso aqui, estou voltando por uma questão de escolha. É uma outra questão, né? Mas sempre há um desafio no retorno também. Quando você volta para o Brasil, aquelas coisas que eram mais vantajosas, que eram melhores, digamos assim, quando você se dá conta, né? Por exemplo, a segurança é uma das questões, né? E aí você volta com uma sensação, nossa, será mesmo que eu fiz uma boa escolha, né? As relações já não são mais as mesmas, né? Houve um distanciamento dos seus amigos, né? A família. Então, assim, como é que o mercado profissional tá lá, né? Será que... Então tem uma série de outras coisas de readaptação à cultura que é desafiador também. É muito desafiador. Porque você fica nesse sentimento de pertencimento, né? E você fala assim, nossa, será que eu fiz uma boa escolha? Será que não é melhor eu voltar, né? Há esse estranhamento mesmo, assim. E no nosso canal, né, no nosso podcast, a gente tem um quadro, que é o quadro do brinde, né? Que o nosso canal é Chá, Café e Cerveja, porque a gente recebe todo tipo de público, né? Os assuntos são diferentes, desde que permeiem a saúde mental, a saúde emocional. E a física também, né, de certa forma, porque fica tudo interligado. Eu vou te propor um brinde, para tu escolher uma bebida e para quem e o porquê. Olha, eu vou escolher a cerveja. Ai, que ótimo. Por quê? Por quê? Porque em comemoração, em celebração, né? Eu e meu companheiro estamos nos mudando para a Itália. Maravilha. E a gente está em outro processo migratório por nossa escolha, não porque a gente acha que Portugal não foi um bom país para a gente, que a gente assim saboreou a experiência de estar aqui, embora existam muitos desafios, né? Mas a gente está indo, então conseguimos já apartamento lá, a gente se planejou bem, né? Então acho que a experiência de Portugal foi muito importante para a gente aprender um pouco como funciona a Europa e tudo, né? E a gente está indo por uma escolha, estamos indo para um cantinho nosso, numa cidade menor, então a gente está muito feliz com isso. Então assim, é um momento para mim de celebração mesmo. E assim, é um novo desafio, porque eu não falo italiano, né? Mas assim, é um desafio que nós queremos nos propor, sabe? Sim. E a gente tá indo, assim, tá muito feliz com Vai ser só sucesso. Vai ser só sucesso. Enfim, Anderson, eu vou deixar o espaço para tu falar sobre o teu trabalho. Fala pra gente do teu trabalho, né? Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo. Pronto. Eu tenho produzido cada vez mais conteúdo ligado à saúde mental e emocional para imigrantes e expatriados, né? Através do meu Instagram, Psi Anderson Câncio. Eu e meu companheiro também começamos um canal que são os Carlinos pelo Mundo, que é falando de vida de casal, LGBTQIA+, enfrentando, né, as adversidades, mas assim, os sabores também do mundo, das nossas viagens.
Então, assim, ultimamente, já faz algum tempo que eu tenho me voltado muito para essa questão da imigração, né? Porque eu sinto muito na pele, assim. Eu também vivenciei muita crise de identidade, muitos recomeços, muitas descobertas, muitos desconfortos. Então, assim, isso impactou tanto a minha vida que eu quis, sabe aquela coisa do curador ferido? Eu acredito muito nisso. Que quando nós passamos uma coisa significativa na nossa vida que foi muito pesado, foi muito difícil pra gente, quando a gente toma isso como missão, para assim, falar sobre, ajudar outras pessoas que estão passando por esse momento, eu acho importantíssimo. Então, estou tomando isso como missão e é um gosto imenso, assim, tá falando, compartilhando, tá ajudando as É bom que é um pessoas aí. psicólogo já mestre em antropologia e experiente, né, nesse assunto de imigração, porque você já passou, né, você vive esse processo de imigração. Então, foi um prazer te receber aqui, Ana, adorei. Agora tem que ser na Itália. Tem que ser... Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, que é muito importante para a gente.